Olá, aluno da Escola Antônio Custódio, da turma de terceiro ano. Mais uma vez, um vídeo aula para a gente comentar um pouquinho, né, trazer a informação sobre o conteúdo que está sendo trabalhado nas atividades domiciliar. E dessa vez, o conteúdo trabalhado é a genética, né, e a biotecnologia. Quando se fala em genética e biotecnologia, logo a gente precisa relembrar algumas informações sobre o DNA, tá certo? Porque assim, os conhecimentos sobre o material hereditário, ou seja, o material herdado de um ser vivo para o outro, de descendentes para descendentes, foi que permitiu o avanço nas tecnologias, ou seja, nas técnicas de biotecnologia, como o melhoramento genético de plantas e animais. Permitiu também a transgenia, a clonagem e a identificação de pessoas pelo DNA, certo? A genética, né, tem o seu avanço, podemos dizer assim, a partir do momento em que o conhecimento sobre o DNA, que é o material genético dos seres vivos, né, começou a ser estudado, começou a ser codificado, né, e a partir de então, né, formou-se o código genético e permitiu esse avanço na tecnologia, no conhecimento, na ciência, e assim permitindo com que as técnicas de biotecnologia possam melhorar geneticamente alguns seres, como por exemplo plantas, animais, tá? Observem, ó, dentro da genética o DNA ele é a base de estudo, né, para esse avanço da biotecnologia. O DNA tem a capacidade de duplicação, tá certo? Isto é, de gerar duas moléculas idênticas, cada uma delas com a mesma sequência de bases nitrogenadas presente na molécula original. As bases nitrogenadas, para quem não lembra, é a adenina, timina, guanina, citosina, tá certo? E ainda a uracila. Esse processo é conhecido como duplicação, pois cada uma das moléculas recém-formada conserva uma das cadeias da molécula inicial, representação em escala. Você pode ver aí, ó, uma imagem em que uma base nitrogenada está ligada a outra por meio de uma ponte de hidrogênio, né? E nessa ligação, a base nitrogenada ela está sendo duplicada, né? Permitindo aí a cópia, como foi dito, né? Uma cópia da molécula original, certo? Da desoxirribose, que é o DNA. Nós temos aí a duplicação semiconservativa do DNA, né? Onde também há uma transcrição, ou seja, onde o DNA ele pode, né, a fazer uma cópia, havendo essa transcrição. Ainda sobre o DNA e o RNA, que no caso nós vamos agora apresentar algumas informações básicas, né? DNA e RNA são açúcares, né, que formam o nucleotídeo. No caso do DNA é uma desoxirribose e o RNA uma ribose, certo? São do grupo dos carboidratos monossacarídeos, mais conhecido como pentose. As bases nitrogenadas que formam os nucleotídeos do DNA são adenina, citosina, guanina e timina. E do RNA nós temos a adenina, citosina, guanina e a uracila, certo? As moléculas desses ácidos nucleico é formado por quê? Por dupla fita,
né, no caso do DNA, e fita simples no caso do RNA. DNA formado por dupla fita em hélice e o RNA fita simples. Na função, o DNA ele vai armazenar a informação hereditária, ou seja, informações herdadas dos descendentes. E no caso do RNA, a função dele é mediar a síntese da proteína. Em uma célula humana, podemos encontrar no núcleo, nas mitocôndrias e no citoplasma. No RNA, no caso, no núcleo, no citoplasma, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Um esquema de síntese da proteína, tá certo? Onde o RNA está ajudando a realizar, certo? A cadeia, né, de transformação do DNA para o RNA, ou seja, a transcrição gênica. Lá no nosso livro de biologia tem mais informações e detalhes sobre esse esquema, né, da síntese de proteína. A síntese de proteína, ela facilita esse quadro, né, do código genético, onde cada uma das bases nitrogenadas vai formar o que alguns autores chamam de trinca de base, e o nosso livro vai chamar de base do códon, tá certo? No caso, a uracila, ela vai apresentar 4 formas de combinação: o U, UC, UA, UG, ou seja, uracila, uracila e citosina, uracila e adenina, uracila e guanina, tá? Esse código aí é importante você dar uma olhada sim, certo? Mas lá no livro de vocês tem mais detalhes sobre ele, tá certo? Por exemplo, tem os nomes completos, aqui no vídeo está muito pequeno, né? Não vai dar para você ver talvez muito bem, mas lá você vai acompanhar depois a leitura. A síntese da proteína, ou seja, síntese de proteínas, vai permitir a mutações gênicas, ou seja, que a alteração na sequência, né, dos nucleotídeos do DNA, que resulta na modificação da proteína codificada por determinados genes. No caso, os agentes que podem causar essa mutaçãozinha aí, pode ser físico, como o caso da radiação, pode ser químico, como radicais livres, e pode ser biológico, como o caso dos vírus. Como o código genético é degenerado, nem toda mutação resulta em uma modificação na proteína codificada. Teste de DNA é usado para identificar os indivíduos ou estabelecer relações de parentesco entre eles por meio da quebra, né, da molécula de DNA com enzimas, né, de restrição, que são proteínas que cortam o DNA em sequências específicas. Os pedaços de DNA são organizados pelo tamanho por meio de uma técnica conhecida como eletroflorose. O resultado é um padrão de bandas em que cada uma corresponde a pedaços de DNA de mesmo tamanho. Como o material genético possui regiões extremamente variadas,
de indivíduo para indivíduo, cada pessoa apresenta um padrão de bandas específicas. Vamos lá, falar um pouquinho aqui para vocês verem nesse vídeo sobre a transgenia. Ela permite isolar um gene de interesse de uma espécie, inseri-lo no material genético de outra. Nesse processo são usados enzimas de restrição. A espécie transgênica que recebeu os genes passará a produzir proteína codificada por ele, né? Agora falar um pouco sobre clonagem. Produção de cópias idênticas. Na clonagem de trechos do DNA, por meio de enzimas específicas, é possível clonar trechos de interesses e produzir inúmeras cópias de molécula. A biotecnologia, né, permitiu o crescimento da engenharia genética, que tem seu avanço a partir da clonagem, do DNA recombinante, no caso da transgenia e da terapia gênica. Vamos ver o que seria a clonagem. Clonagem, ela começou no ano de 1977 com a ovelha Dolly, tá certo? Essa ovelha foi clonada a partir de uma célula já existente. Essa ovelha, né, foi um clone bem desenvolvido, porém não foi um clone de sucesso, digamos assim, porque a ovelha foi sacrificada, né, no Instituto Roslin, na Escócia, após ser diagnosticada com uma doença pulmonar progressiva, comum em animais mais velhos. Por que isso aconteceu logo no seu primeiro ano de vida? Porque como a ovelha foi clonada de um animal já adulto, ela já trazia na sua célula, né, característica desse animal, o que possibilitou desenvolver essa doença mais cedo. No processo da clonagem, também já tivemos animais como os cachorros, né, que foram clonados, né? E no Brasil, nós temos também clones produzidos no Brasil, sim, clones de animais bovinos, né? No caso, a Embrapa, ela trabalha diretamente com a produção desses clones, tá? Aqui no Brasil, clones de animais da raça bovina. Células troncos também é uma técnica muito utilizada pela engenharia genética para desenvolver outras células que serão utilizadas para regenerar células futuras, células danificadas. Os transgênicos, eles acontecem a partir do DNA recombinante. Como já foi dito, os transgênicos é a introdução de genes de uma espécie em outra espécie diferente. E a terapia gênica, utilização de genes normais para substituir genes alterados, ou seja, genes que estavam com uma deficiência, um problema de saúde, né? No caso da terapia gênica, esse processo vai poder originar células, né, diferente das células que já estavam adoecidas. A tradução, chamada também de síntese da proteína, acontece quando o RNA mensageiro chega ao citoplasma e ele se associa ao ribossomo. Após essa associação, o RNA, né, no caso, ele começa a levar os aminoácidos que serão ligados, né, formando assim as proteínas.
Quando há essa recombinação do DNA, acontece a transgenia, certo? Que é justamente a introdução de genes de uma espécie em outra espécie diferente. Possível dividir a universalidade do código genético. Esse procedimento acontece em 3 etapas. A primeira, separar os genes desejados. A segunda, multiplicar esse gene. E terceiro, inserir no hospedeiro. Esse é o processo, né, que a transgenia adota, né, para introduzir um genes de uma espécie em outra, tá certo? E as ferramentas utilizadas por elas pode ser vírus, bactérias e enzimas. No caso dos vírus, eles vão infectar células e introduzirem os genes desejados nas outras células. No caso das bactérias e também dos plasmídios, eles vão sintetizar a proteína a partir dos genes, né, contido em pedaços do DNA, certo? Da bactéria ou do plasmídio. E no caso das enzimas de restrição, essas enzimas que contêm o DNA em locais específicos serão utilizados. Por isso foi colocado que no caso do DNA recombinante, né, as ferramentas podem ser essas aí. Ainda sobre a transgenia, vou mostrar agora exemplos de DNA que foram recombinados, né, e deram origem a indivíduos que não deixaram de ser o que são, né, não perderam a sua essência, mas tiveram alteração no seu DNA, tá certo? Mais um exemplo, né, outros exemplos de transgênico. Caso dessas folhas aí, tá certo? Caso também dessa espéciezinha de morcego. E o exemplo mais comum hoje em dia é o tipo de arroz, né, que está sendo levado, né, o tipo de alimento, como o milho, também sendo levado, né, para a nossa mesa, para o nosso convívio. Fica aqui essas informações, eu espero que